pelo médico amado Lucas. Porque Lucas, ele era um homem polissêmico. Lucas, ele era um médico que ele tinha tanto dom linguístico natural como dom linguístico espiritual. E Lucas, quando ele ouve a narrativa desta viúva, Lucas ele começa a ter um sentimento que devemos ter, porque Lucas começa a entender que Naim, uma cidade pequena, de pequena expressão, Naim só era relatado na Bíblia a essa vez e no Evangelho de Lucas. Mas Jesus também trabalha na vida daqueles que são pequenos, daqueles que o servem, daqueles que estão necessitados. E o Evangelho vai dizer que essa cidade de Israel tinha 40 quilômetros da onde Jesus saiu, para ir para lá, de Cafarnaum. Ele acabara de fazer um milagre em Cafarnaum e ali ele percorre a cidade de Naim. E dentro do texto que nós lemos, eu quero falar para a amada igreja algumas coisas que hoje é muito importante para a nossa vida, né? São 5 tópicos de uma grande vitória daquela viúva, né? O texto vai dizer, a prerrogativa, a narrativa do texto vai nos dizer, essa perícope, que essa viúva só tinha aquele único filho. E ela tinha acabado também a anteceder, enterrar o seu marido. E os estudiosos dizem, né, se aprofundando, que na cultura judaica, a mulher sem marido e sem filho homem era desamparada totalmente. A cultura judaica, os judeus, não apoiavam esse tipo de mulher. Por quê? Porque ela perdeu o seu esposo. Primeiro ela perde o provedor do lar, que era o esposo. E em seguida, ela perde o filho, que era a segurança da sua velhice, que era a segurança dos anos que ela ia ter de vida, porque o filho era por obrigação judaica sustentar a viúva até que ela falecesse. Mas só que acontece o contrário. Ela perde o marido e depois que perde o filho. E o que acontece com isso? Ela perdia a sua honra perante a sociedade. Ela perdia a de sua vida social. Ela seria o quê? Escrachada, separada, porque ela não tinha amparo do marido e nem do filho. Mas o que nós já percebemos nessa noite? Vai dizer o texto. Quando aconteceu, pouco depois dele ir à cidade chamada Naim, uma cidade de pequena expressão, pouco notada, não era como Cafarnaum, que era um centro, né, comercial, era uma cidade muito percebida pelos comerciantes. Naim não, Naim tinha uma pequena estrutura e era uma cidade nem muito conhecida. E nós vemos que Jesus ele vai se encaminhar para lá, irmãos. Aconteça o que acontecer na sua vida. Esperem o tempo de Deus. A última palavra nunca será do homem, sempre será do Senhor. O que nós temos que entender é que a palavra vai dizer que Jesus não só ressuscita o Filho. Ali não era só deu a vida ao filho, que é o principal. Ele também vai dar a provisão àquela mulher. Tu crê que Deus é Deus de provisão? Tu crê que Deus está fazendo algo diferente na minha e na tua vida hoje? Que ainda que nós não estejamos entendendo por alguma situação, uns de trabalho, uns com parente adoentado, outros com alguns problemas físicos, mas o que eu quero te dizer é porque quando Jesus fizer, Ele vai te dar o melhor. O tempo não mata ninguém, o tempo nos aperfeiçoa a sermos cristãos melhores para a glória de Deus, porque o reino é dele, a tua vida é dele. Quem te conquistou foi ele, quem te chamou foi ele. E quando ele fizer, vai ser algo extraordinário.
narrativa, porque Jesus se preocupa com aquela viúva. Jesus, ele tem íntima compaixão. Ela não pede nada ao mestre, mas ele se compadece da dor dela como fosse dele. Tem um que em nenhum momento ele te abandonou e te abandona. A Bíblia diz, o profeta vai dizer que ainda que nós não sejamos fiéis, ele continua fiel, porque não pode negar a si mesmo. A fidelidade de Deus nos constrange. Ele traz a provisão para aquela viúva, ele traz segurança na sua velhice e ele traz consolo, porque a Bíblia vai dizer, a multidão acompanhava, mas multidão não é esparrida, multidão não te dá roupa, multidão não dá o que comer. Está entendendo o significado de nós, igreja? Não é na multidão que Jesus está trabalhando. Talvez a minha vida e a sua pode estar como a dessa viúva, numa cidade desconhecida, pouco habitada, pouco falada, mas o que importa é que Jesus ia chegar lá. E é assim que Jesus faz. A palavra de Deus diz, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28, ele diz, vinde a mim, todos vós, nós viemos. Qual é a tua petição essa tarde? Oh, aleluia! Vós que estáis cansados, talvez você esteja fadigado por algumas coisas da vida. Às vezes é um trabalho, às vezes é uma situação duradoura, às vezes é uma prova, mas Jesus, ele tira fardo. Você pode ter certeza, irmão, o adversário da alma, o sistema do mundo e a humanidade te bota fardo, mas Jesus tira. Jesus arranca. E ele vai mostrar para aquela cidade, todas as que são vizinhas, que o Filho de Deus estava naquele lugar. Porque João 11:25 diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. Tem vida aí? Tem vida aí? Então aplaude o Senhor, que ele está aqui nessa tarde. Deus, ele prepara algo que nós não podemos entender. Sabe por quê? Se eu e você entender, a gente estraga, conta para os outros. O pior inimigo do homem está lá em Tiago 3, a língua. Se Deus te falar tudo o que ele vai fazer na tua vida hoje, tu vai contar para alguém. Tu não vai guardar segredo. E é por isso que o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele diz à igreja de Éfeso, capítulo 3, versículo 20, ele vai fazer muito mais além do que tu pensa ou imagina. Porque se você entrar na mente de Deus por um minutinho, meu Deus, um milagre aqui, minha promessa aqui, você não vai aguentar pela sua emoção e você vai contar para alguém. E é por isso que Jesus, ele não chega atrasado nem depois, ele vem na hora certa. Para você e eu entender que ele é o dono da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele nos comprou com um alto preço de sangue, nos lavou e nos remiu. E a nossa esperança, como foi falado aqui, Josué tem de bom ânimo. Nessa tarde eu estou vendo servos e servas de ânimo, porque é difícil. Satanás, o sistema do mundo e as situações adversas vêm para te desanimar, para tentar te parar, para tu não ler Bíblia, para tu não ouvir a promessa, para você não entender mais que Deus é Deus, para te afastar de Deus. Mas ei, nessa tarde, Jesus está falando como falou nas suas escrituras, ainda que morra, viverá. Jesus, vendo-a, versículo 13, ao vê-la, o Senhor
compadeceu-se dela. A palavra no grego aqui é esplantachita. É a palavra de compaixão íntima. Como que é essa compaixão, pastor? No estudo do hebraico ou do grego, é a compaixão das entranhas. Aquela que ninguém consegue sentir por você. É só Cristo que está te entendendo, o teu sofrimento, a dor, do jeito que você está. Ele consegue, dentro das entranhas do Senhor, trazer um problema que era dela para ele. Íntima compaixão. E ele vai relatar, Lucas, que vendo-a, o Senhor se move de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Isso aqui é muito forte. Sabe por quê? Jesus vai trabalhar na emoção dela. Eita, Jesus. Isso aqui é muito sério. Por quê, pastor? Jesus vai trabalhar na emoção da viúva. Entenda bem. Dentro da área psicológica, nós temos que entender uma coisa. Jesus só pode me dar depois que ele me transformou. Por quê, pastor? Eu vou te falar por quê. Porque ele não pode derramar o que é novo num coração que está preso ao velho. Miqueias 7 diz isso. E Deus pegou o nosso passado, o nosso pecado e jogou naquele grande mar, onde ninguém consegue mais pegar. Agora aqui ela perdeu o provedor e ela perdeu aquele que ia sustentar ela durante os anos da sua vida. Mas segundo o autor Tiago, ele diz que quem cuida das viúvas é Deus, principalmente aquelas que não têm ninguém para cuidar delas. O Senhor se move de íntima compaixão, mas o Senhor, em sua sã onisciência, vê que ela precisava ser tratada por Deus. O que acontece muito hoje na igreja, algumas coisas que nós não estamos entendendo pela fé. Presta atenção. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Relatou João 14,6. Mas Jesus também, ele quer trabalhar no nosso interior, porque é do interior que vai fluir. Jesus não estava só preocupado em ressuscitar o filho. Jesus estava preocupado com 3 estágios da vida daquela mulher. Primeiro, paz interior. Temos que ter paz interior. Sem paz interior não vamos chegar a lugar nenhum. Segundo, Jesus vai mostrar para ela um grande milagre, mas Jesus tem que preparar para perdoar. Aquele a quem os pecados é perdoado, ele é perdoado. Mas aquele que não perdoa e retém o perdão, ele não é perdoado. Ela tinha que entender que lá na frente ela podia se confrontar com coisas ou problemas que ela ia ter que ter a mesma visão de Jesus. E está vendo por que Jesus nos prepara primeiro? Está vendo por que às vezes eu quero algo que Jesus não pode me dar agora? Porque ele vai falar: Maurílio, primeiro eu vou te preparar para depois te dar. Porque se você não estiver preparado, o novo desce no outro velho, aí ele estoura. É o que tem acontecido. Muitas pessoas pedem poder, unção, quero pregar muito, quero se destacar, quero ter poder, quero curar enfermo, quero expulsar demônio, mas ela não se preocupa em ter um equilibrado emocional. E hoje, o inimigo tem trabalhado no emocional. Você vê que nós temos, às vezes, problemas dentro da igreja, que a pessoa, ela não está sendo orientada pelo Espírito Santo, ela está sendo orientada pelo seu emocional. Por quê? O seu cognitivo travou ou viciou. Ela precisa ser transformada, no vinho velho para o vinho novo. Não só em nova criatura, mas no seu emocional. Eu não posso crucificar Jesus
não vitupere de novo, porque eu tive um problema com alguém. Jesus quer nos ensinar a ter superação. Nós só vamos ser mais que vencedores em Cristo, por Cristo, para Cristo, com Cristo, quando a gente aprender a superar situações difíceis. E é por isso que Jesus vai dizer para ela assim, ó, não chores. Eu vou te curar, eu vou te restaurar, eu vou ressuscitar teu filho, eu vou trazer paz, eu vou fazer por completo. Nós temos que pedir a Deus, Senhor, faz por completo na minha vida. E no versículo de número 14, Jesus vai dizer, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Morte prematura é cruel. É mais cruel do que a morte da ordenância natural da vida. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Ela perdeu o filho prematuro. O esposo, a Bíblia não relata a idade. Pelo acontecimento e pelo que Jesus fala e Lucas relata, creio eu que ele já tinha mais de 70 anos. Creio eu, pelos entendimentos bíblicos, mas o texto não relata isso. Mas ela perde o filho jovem, prematuro. Você imagina o emocional dessa mulher? Você imagina como ela está se sentindo? Quando a morte é prematura, o jovem iria trazer o futuro da sua mãe. O inimigo tenta muitas das vezes dizer que é o final nas nossas situações mais adversas. Ele não pode tocar na tua vida, ele não pode tocar na tua alma, mas ele vai tocar e tentar inverter as coisas de Deus aonde? Aonde é a área emocional? No coração. Aqui é a razão, aqui é a emoção. Aqui é aonde nós temos que ser transformados e aqui nós precisamos ser renovados. É o coração. Nós não podemos mais agir por impulso. Nós temos que agir pela razão da palavra. O que a palavra diz? É por isso, pastora Lúcia, que eu tenho muito cuidado com alguns pregadores. Sabe por quê? Eles vão vir até aqui, mas eles vão querer mexer com a tua emoção. Eles querem aparecer para o público. E a ordem de Jesus é Maurílio diminuir e eu crescer. Maurílio diminuir e eu crescer. Eu ainda sou o cabeça da igreja. É eu que faço, é eu que mando, é eu que ordeno, é eu que corrijo, é eu que dou vida, é eu que tiro vida. A igreja tem um mestre e não é pregador e não é Maurílio, é Jesus. E ele não divide sua glória com ninguém. Ele pode até honrar o homem nessa terra, mas toda glória, todo louvor, toda adoração é para o eterno, é para o soberano. Ele está aqui essa noite. Tem pessoas que estão sendo trabalhado no seu emocional. O inimigo queria dizer, vai acabar, não vai, não vai. Jesus sempre diz, ainda há esperança. Eita, Jesus de glória, trabalha nos nossos corações nessa tarde, Deus. Tira ressentimento, mágoas. Meu Deus, tu és tremendo. Sabemos que operando o Senhor quem impedirá-nos aqui, como igreja gloriosa, como igreja que sabemos que há um cabeça, que há um mestre, que há um rei, um soberano, e ele está aqui neste lugar, e ele está dizendo para a nossa vida, não chores, não chores. Não chores, eu envio o meu anjo. Segundo João diz
em Apocalipse 20, versículo 4, e ele enxugará nos teus olhos toda lágrima, e tu não terás mais dor, as coisas velhas vão passar, e eu vou fazer tudo novo. Deus trabalhando, tirando segundo Ezequiel, capítulo de número 26, ei, eu estou tirando desse povo um coração de pedra e estou listando um coração de carne. Aleluia. Aleluia, Senhor. Jesus para o cortejo. Meu Deus. Os carregadores pararam. Presta atenção nisso aqui, amada igreja. Tem muita gente que quer andar quando nós estamos com adversidade, missionário. Sabe para quê? Para a gente carregar aquilo para sempre. Eita glória! Quem é espiritual já pegou. Mas hoje Jesus está quebrando esse ciclo. Sabe por quê? Porque Jesus chamou eu e você para ser mais que vencedor. Jesus está tratando no nosso emocional, porque esses carregadores, aqueles que carregam a língua, aqueles que carregam a boca da tua vida vão parar, porque Jesus está entrando não para destruir ou matar eles. Quem cuida deles é Deus, mas para tirar o nosso nome da língua deles, porque eles vão ver aquilo que Deus vai fazer na minha e na tua vida, porque Ele é Deus, não porque o Maurílio está pregando, não. Se fosse qualquer outro, ele ia falar. É porque Ele é. Ele é. Ele está aqui no nosso meio. Ele está trabalhando na minha e nas tuas emoções. E está colocando novo essa tarde para nos preparar para batalhas que vão vir. Mas como foi falado, vamos vencer de cabeça erguida. Você não vai retroceder. Você vai avançar. Cristo chamou sua igreja para avançar. Você não vai olhar para trás. Você vai manter teus olhos no alvo. Porque Jesus está trabalhando no meu e no teu coração. Há um lugar para chegarmos. Há um lugar para recebermos a promessa. Ainda que Ele não cumpra tudo material ou tudo na terra, Ele vai cumprir no céu, que é a nossa salvação. É o prêmio, é a vocação que Jesus nos deu, a salvação eterna. Não perca a salvação. Não saia do caminho dela por causa das emoções. Jesus está trabalhando isso hoje. Aguenta, porque Ele é contigo. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus. A vitória, mesmo com choro, trouxe esperança. Jesus não diz, para de chorar porque é feio. Jesus não diz, para de chorar porque a causa foi resolvida. Jesus diz, não entristeças mais o teu coração, porque eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Aprenda uma coisa. Paulo, na sua epístola a Tessalônica, capítulo 4, versículo 13, ele diz para os demais irmãos, não entristeçais, não saia da tua esperança, não a perca. Por quê, pastor? Porque em Cristo é 100% certo. Aleluia a Deus. Aqueles irmãos estavam preocupados, mesmo sentido dessa vida. Não estou saindo da exegese. Eles preocupavam-se com os mortos que foram primeiro, como seria o arrebatamento e a salvação para eles. E eles estavam perdendo a esperança. E aqui essa viúva com aquela multidão, carregando a multidão da morte, a multidão do choro. Ei, irmão, naquela época, na prática judaica, não tinha caixão fechado, não. Enterrava o defunto no
ele falecesse. Colocava ele no caixão e a multidão levava. Agora eu te pergunto, imagina eu e você, vendo alguém que a gente ama, vendo alguém que vai prover, vendo alguém que é a minha herança, vendo alguém que me traz esperança para o futuro, naquele caixão e uma multidão carregando. Meu Deus do céu, olha como que Jesus é especialista em trabalhar com nossos sofrimentos. Às vezes nós falamos para todo mundo, irmão, tu pega o telefone e liga até para o Papa. Papa, olha só, eu já estou tão assim, Papa, ora aí para mim, faz uma reza forte aí. Mas, ei, Jesus a todo momento está conosco. Ele diz, eu estou convosco até a consumação dos séculos. O que eu quero te dizer é o que o mestre não teve tempo de ensinar para essa viúva, mas ele ensinou para mim e para você. Entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto ora o Pai, e o Pai secreto te responderá. Sabe para quê? Não que tu é melhor, não para pisar em ninguém, não se achar que você é o bababá, é porque tu sabe que tu tem comunhão com Ele. É para tu saber que Ele fala contigo nessa terra. Essa mulher era simples, não tinha nada para oferecer, nem força para pedir alguma coisa a Jesus ela tinha, mas não precisou, porque o mestre desce no nosso nível. O mestre é terrível, irmão. O mestre expulsa demônio, dissipa a entidade, vai no leito, aonde um fiel clamar, ele dá. Aleluia! Não precisa a multidão ver. O que tu faz, o Senhor está vendo. Muitas das vezes eu vejo muitas pessoas. Se a igreja não estiver cheia, quantos membros tem ali? Eu só vou se tiver uma plateia. A minha palavra de empate fora. Podem até falar de Jesus, mas não conhecem Jesus. Eles podem até pregar melhor que eu. Tem mais teologia que eu, estou nem aí. Deixa eles. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa no Evangelho. Pedro e João estavam indo no túmulo de Jesus. Presta atenção nisso aqui, isso aqui é forte. João era mais novo que Pedro. O que acontece? João corre e dispara na frente, mas morreu. Pedro vai devagarzinho, ó. Pedro mais velhinho. Quando Pedro chega, já entra. Sabe o que eu estou querendo dizer? Nem todo mundo que vai na frente vai entrar. Talvez você esteja achando que esteja atrás. Talvez você esteja achando que está como essa mulher, sem nada. Talvez você pensou, mas eu não prego assim, eu não falo assim. Ei, Jesus é contigo. Nem sempre quem está na frente vai entrar. O que importa não é chegar primeiro. O que importa é chegar no céu. O que importa é estar no céu. Sabe por quê? Porque João Batista, segundo o Evangelho de João, capítulo 1, não tinha aparência. Comia gafanhoto, com mel silvestre, roupa simples. Mas a obra que ele fazia não era notória pelos homens, era notória no céu. Se o que tu está fazendo é notório no céu, se prepara que o teu presente já está vindo assim, ó. Aquele jato de Jesus. O jato de Jesus não é turbina, é turbo. As nossas obras têm que ser notórias no céu. O apóstolo Paulo disse à igreja de Colossos: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que vêm do alto e não nas terrenas. Paulo diz à igreja: olhai para o alto, aonde está sentado o trono de Deus. Ei, o Pai está falando conosco essa noite. Não fica olhando para o homem te perceber, não. Muitas das vezes, a emoção do teu coração, tu vai receber um obrigado, um abraço. Muitas das vezes o homem nem isso faz. Mas Jesus, ele está abraçado contigo desde que começou.
Fica preso a isso não. Fica preso ao abraço do homem. Foi isso, foi aquilo, não. É bom, claro. É bom, claro. Você tem pessoas que te amam, te apoiam, te estendem a mão, claro. Isso é unidade de fé. Mas não se apegue a isso, se apegue a Cristo. Se apegue a Cristo. Se apegue a Cristo. Porque a falta dele agora é evidente. O Senhor já está à volta. Nós estamos vendo todo tipo de catástrofe, rumor de guerra, tudo isso. Mas eu não me apego aos sinais. Eu me apego ao que está escrito na palavra, Maurício. Não é para tu vigiar amanhã, para já estar vigiando hoje. Hoje. Jesus pode voltar agora. Glória a Deus. Versículo de número 15. Já estamos indo para o final. Jesus ressuscita o filho da viúva. Por quê? Vemos na Bíblia 3 tipos de choro. O primeiro, choro de arrependimento. Temos que nos arrepender. Temos que nos arrepender. Pastor, mas eu oro, jejuo, santifico, prego, canto, danço, vou para a igreja de manhã, de noite. Parabéns. Ainda que tu fizer isso tudo, considere servo inútil. Aprenda a se arrepender na presença de Deus. Senhor, eles pensam que eu sou alguma coisa, mas eu e o Senhor até agora não sou nada. Eu, Senhor, sem ti eu não consigo. Sem o Senhor eu não ia. Se o Senhor não me dá o fôlego nem acordar de manhã, eu acordava. O salmista no salmo ele diz: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor é comigo. O Senhor te deu vida hoje. O Senhor te deu o pão de cada dia. O Senhor te dá força para jejuar. O Senhor entra nas tuas entranhas para tu saber que Ele é Deus. O Senhor faz o que Ele quer, porque o governo da nossa vida não é Trump, não é Bolsonaro, não é Cristo. Cristo. Creia em Cristo. Creia em Jesus. Ele vai vir. Vai não, pastor. Minha casinha lá é simples, apertadinha. E pastor, se o senhor botar aqui, nem o bairro que eu moro dá para poder levar. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Jesus não é limitadamente persuasiva de homens. Jesus ele é onisciente. Jesus já está aqui, ó. Ele ministra no meu coração. Eu estou analisando aqui o que cada um precisa. Mas eu quero trabalhar no emocional. Esquece quem te traiu, irmão. Esquece quem te deixou para trás. Esquece quem não está nem te observando. Esquece tudo aquilo que possa vir de uma capacitação humana. Jesus está falando hoje que essa viúva estava no fundo do poço. Ela perde um provedor. Ela perde a aposentadoria, a multidão leva o filho dela morto. Olha que situação, caixão aberto, todo mundo ali chorando junto com ela. Em algumas tradições judaicas diz que era até oferecido um dinheiro para aquela multidão acompanhar ela. Mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus chegou. Jesus chegou. Jesus chegou, acabou. Por quê, pastor? Ele vai me dar? Não estou falando no material, estou falando no emocional. De que adianta tu ter tudo, irmão? Eu conheço gente que tinha tudo. Só apartamento na Barra tinha 3. Deu um tiro na cabeça. Sabe o que é isso? As doenças aí do sistema, do século. A pessoa não se firma em Cristo, se firma nos bens que Cristo pode dar. Sabe o que acontece? A loucura vem. O TAG vem. A depressão excessiva vem. Isso tudo vem, sabe por quê? Nós estamos no corpo biológico aí. É biologia. Precisa de água, precisa comer, precisa vestir. Jesus lá em Mateus 6 ensinou isso tudo. Não andei ansioso, vagaroso, com coisa horrível. Antes, me busca. O reino que ele está falando ali é buscar ele primeiro. Primeiro é buscar Cristo. Antes de ser pastor, antes de ser ministério, antes de pregar, antes de ensinar. Glória a Deus por isso, é dom espiritual. Mas o nosso emocional tem que estar pronto. Porque é ali que o inimigo quer criar uma raiz. Ele não quer uma porta, ele quer uma brecha. Ele quer uma brecha. O apóstolo Paulo diz aos Efésios 4, 28.
menosprezeis os seus ardis. E no 27 ele diz, não dê lugar ao diabo. O nosso emocional precisa ser tratado por Cristo. Psicologia é bom? Aconselho. Psicanálise é bom? Aqui, ó, psicanalista. Tudo isso é bom, mas não pode te dar uma identidade. Aprenda isso. Quem te dá identidade é Jesus. Nenhum psicólogo, nenhum médico pode te dar uma identidade, pastora. Só Jesus te dá identidade. Eles podem nos ajudar a nossa mente na vida social, na sua vida que você vai crescer, porque você foi feito para desenvolver. A psicologia é isso. Agora, identidade não. Identidade só Cristo pode te dar. Tem gente que procura psicólogo e ela tinha que procurar gabinete pastoral. Não era psicólogo. Psicólogo não é sacerdote. Psicólogo não vai ensinar o espiritual. Só se ele for um pastor, for formado, um teólogo. Aí sim, agora fora disso, você pode cair na mão de um psicólogo aí marxista. Sabe o que ele vai dizer para você? Larga teu Deus, que teu Deus não faz nada. Você pode cair na mão de um deles aí. De extremo, do outro lado. Vai dizer, o que você está fazendo na igreja ainda? Vem para cá. Aqui tu vai ver fluir. Agora, identidade, só Cristo pode nos dar. Você quer ver um texto? Para não ficar nas minhas palavras? Sadraque, Mesaque e Abednego. Muitos pregadores pregam, mas não entenderam aquele texto aí. Sabe por quê que eles foram lançados lá? Porque eles não quiseram a identidade babilônica. A identidade deles era de Cristo. Eles serviam o único Deus. Aí o rei da Babilônia falou, ó, eu vou dar mais uma oportunidade de vocês mudar a identidade de vocês. Vocês vão se prostrar ou não? O diabo quer isso. Mexer no emocional de crente para ele se prostrar para ele. Ele trabalhou no emocional de Jesus, irmão. Eu não estou fazendo apologia ao capeta, não. Mas eu estou falando a verdade. Ele trabalhou no emocional de Jesus, ó. Essas pedras aí viram pão, tu sabe. Tu tem poder, faz agora. Sabe por que foi no emocional? E eu vou te ensinar no texto. Porque ele não veio antes e nem no meio do jejum e da fome. Ele veio no final. Sabe por que ele veio no final? Ele falou assim, ele está como um homem, ele está desesperado para comer. Emocional. Satanás queria lançar no coração de Jesus, se apressar e fazer um milagre para comer. É isso que tem acontecido nas igrejas. Muitos, não vou citar nome e nem denominação, muitos vivem o ministério na emoção. Pregam até mais que eu. Eu fico até olhando eles de vez em quando. Dá umas piadinhas que a gente tem que se apartar do mal, a gente tem que ver onde está o mal. Você tem que conhecer o inimigo que tu luta, tá? Você tem que conhecer o inimigo que tu luta. Existe uma doutrina na teologia chamada demonologia. Ensina o estudo dos espíritos malignos, com quem você luta. E a outra é a armatiologia, a doutrina do pecado. Como que ele trabalha para separar eu e você de Deus? Ele tem estratégia. O que é ardis? São ciladas, são estratégias. O peixe só cai no anzol como? Tem isca. É assim que ele faz para pegar o crente. Ele coloca uma isca. Ó, pode fazer que é igual ao que está na Bíblia, mas não é igual. Ele citou o Salmo 91, mas não era igual ao que estava na Bíblia. Tanto que Jesus repreendeu ele como? Também está escrito. Temos que aprender a controlar as nossas emoções. Esses camaradas, às vezes, falando assim, mas com todo carinho que eles podem se converter, eles vêm pregar para mexer no teu emocional. Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus vai fazer isso. Deus só faz as coisas mediante a obediência. Primeiro eu preciso ser tratado no meu emocional, depois ser transformado minha metanoia, aprender a me submeter-se à palavra e a Deus para depois eu receber. O reino de Deus é isso. Marcos 10, 45, o próprio Jesus ensina, ó, eu não vim para ser servido, não. E nem quero isso. Mas terra rica, espécie a mesa.
bota a melhor coisa aí para ele, frita o melhor bife, é Jesus. Ele, não, eu vim para ser servido. Sabe para quê? Que eu vou servir vocês primeiro, para depois salvar. Primeiro eu sirvo para transformar, eu desço, sou humilde de coração, manso, transformo a metanoia e depois eu dou. Por quê? Porque eu quero a igreja transformada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Não saia da sua identidade. A vitória está perto, irmão. Mas nós temos que manter o emocional tranquilo. A Bíblia vai dizer no versículo 16 que este milagre, e de todos se apoderou o temor. Tem pessoas hoje que elas não temem mais a Deus. Deus não é Aladim. Deus não é gênio da lâmpada. Deus, ele não vai fazer de acordo com a minha vontade, ele vai fazer com a dele. Primeiro eu me submeto, primeiro eu desço, primeiro eu me arrependo, porque existia 3 tipos de choro. O choro do arrependimento, o choro do sofrimento, que foi o dessa viúva. Ela estava no fundo do poço, não tinha mais nada, não tinha nenhum amparo, não tinha mais o que fazer, não tinha força para pedir, mas Jesus foi lá e viu, íntima compaixão. Jesus, ele está em todos os momentos conosco. Nós temos que aprender a trabalhar o nosso emocional, a nossa alma, trabalhar o psique, ser transformado, trabalhar as emoções, os sentimentos, o impulso, para depois sermos tratados, mudados a nossa mente, para podermos receber de Deus. É muita coisa que eu tenho visto fora do Evangelho. Jesus. Tem lugar que eu nem fico, irmão. Me perdoa. Tem lugar que eu não fico mais. É só dar, é só isso, é só aquilo, é só aquilo, é só isso. Deus vai fazer, teu prédio na Barra está vindo, tu vai ser um homem de sucesso. Sabe o que a Bíblia diz? Para mim ser? Se arrepender todos os dias. Orar a Deus. Ter vida com Deus. O arrebatamento é para a noiva. O arrebatamento é para a noiva. A noiva tem que estar preparada para o noivo. Nós temos um texto claro, que eu não vou falar isso aqui hoje, Mateus 25. Todas elas eram virgens, todas elas estavam na mesma posição. Jesus leva 5 e 5 ficam. Mas por quê? Não adianta nada, irmão, fazer muita coisa e não ter a presença de Deus. Não adianta nada eu pregar, ensinar e não viver isso, não aplicar. Não adianta, irmão, é perda de tempo. É perda de tempo. Primeiro eu tenho que ser como Jesus, não é para o homem ver, não. É para Cristo saber que eu sou filho dele. Como que eu sou filho dele? Eu tenho comunhão com ele. Eu conheço, eu sinto ele, a presença dele. A presença dele me constrange. Esta mulher estava chorando. Ela perdeu tudo, fundo do poço. E nós vamos agora terminar. Aplicação para hoje. Isso aqui foi tudo eu que fiz, tá, irmão? Estudei, pesquisei, tá? Eu faço meus próprios estudos. Também que às vezes a gente pega alguma coisa e quando você vai pesquisar, aquilo está errado. Então a gente tem que analisar, examinar as escrituras. Aplicação para os dias de hoje. Situação da viúva. Pode ser a nossa situação hoje. Ou não. O dela era o marido e o filho, não tinha mais nada. A gente pode ter uma situação como essa e pedir a Deus. Porta da cidade, sabe o que é porta? Lugar de vergonha. Estava com o filho dela no caixão, e aí não tinha negócio de fechar o caixão, não era caixão fechado, o judeu enterrava na hora, ia com o caixão aberto, estava lá a multidão carregando o sofrimento dela, o rancor, a mágoa, isso, sofrimento, isso aí, perdeu tudo, não tem mais jeito. Mas quando é Jesus, aí ele vai mudar a história.
A porta da cidade pode ser uma porta de emprego que se fechou, mas como é que eu estou adorando a Deus? Eu só adorava a Deus e dizimava porque eu estava empregado, e agora que eu estou desempregado? Como é que eu adoro Ele? É aí que Deus vai ver quem são os valentes. Na hora que está tudo bem, churrasquinho, ó, salário caindo, ô maravilha, ô glória, é uma maravilha, ó, vambora, tu chama 10, 15 na tua casa, né? Aquela coisa maravilhosa, né? Aí no outro dia pode acontecer uma infelicidade, Maurinho. Porta fechou para você, tô te mandando embora. E aí? Será que vai ser a mesma adoração ou eu vou voltar à adoração fúnebre? Por isso que ele tem que trabalhar no nosso emocional primeiro. Jesus, ele quer trabalhar no meu e o seu emocional. Ele quer transformar o meu e o seu emocional. Como? Nos dando força para vencer a adversidade. Porque na hora mais difícil é o louvor. Cantam ou não cantam na igreja? Devem cantar aqui também, né? Que eu estou lá na Alzija. É na hora mais difícil que ele mais te vê. Aí o cara canta domingo, segunda desvia. Sabe por quê? Cantou na emoção, não cantou pela razão. Ele não tem comunhão com Deus para cantar aquilo. Mas a igreja cheia, a emoção ele cantou. Aí segunda-feira ele desvia. Aí liga para o pastor Walter, irmão desviou. Quer vir mais para a igreja não? Vamos lá resgatar ele. Sabe o que é isso? Emoção. É isso que alguns pregadores que estão na igreja fazem. Eles mexem com a tua emoção. Aí passa um ano, aquela porta não abriu, começa. Aí o inimigo vem. Aí Deus não falou o que ia fazer, por que não veio? Mas não foi Deus, foi o homem que falou. Deus não estava falando por ele. Então a gente tem que controlar nossas emoções para termos equilíbrio. Você tem que testificar o que falou para você. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que examinar. Você tem que falar, Senhor, foi tu que falou? Faz prova dele. Não vai duvidar do irmão criticar, não, irmão. Você tem que, a palavra. Se eu fosse sair de igreja, pelo que já falaram para mim, eu estava desviado uns 25 anos já. Eu estou 35 anos no Evangelho. Deus vai te dar. Deus vai fazer o meu emocional equilibrar. Chegava em casa, Deus falava assim para mim. Sabe como é que Deus falava comigo? Tu acredita nele ou em mim? Você está lendo a Bíblia, irmão? Não são todos, não. Ainda tem gente séria no Evangelho. Eu trabalho com Bíblia. Se Deus mandar eu te entregar um negócio, eu vou te entregar pela palavra, pelo poder de Deus. Porque eu sei o preço que é ir lá fora ganhar um para chegar aqui e botar para fora. É doloroso. É doloroso. Tem pessoas que estão aí fora com ferida, com emocional abalado. Por causa de pessoas que fizeram menção disso aqui, e botaram elas para fora. Porque não sabe o preço que é ganhar lá fora. Não sabe o preço que é ver uma pessoa como essa viúva aqui no fundo do poço, sem esperança nenhuma, querendo tirar sua vida. Quem trabalha no Evangelho sério sabe isso. Nós não podemos mais viver pela emoção. Temos que ser guiados pelo Espírito Santo, pela razão. Leia a Bíblia, ore a Deus, faz um altar na sua casa. Estamos estudando Jacó, não estamos? O que é que Jacó fez quando Deus mudou ele? Um altar. Temos que fazer esse altar. Final. Registra a vitória da viúva de Naim. Quando Jesus vê-la, parou o cortejo fúnebre e ressuscitou seu único filho e o entregou de volta, transformando o desamparo social e sem provisão em provisão, amparo social, e ali restituindo essa vida prematura com a vida da sua mãe. O choro, nós vamos chorar sim, muitas das vezes, mas com esperança que o louvor, que a paz interior e que o Espírito Santo de Deus governe os nossos corações. Eu agradeço pelo meu ministério, pela vida do pastor Walter que está ali e por essa oportunidade de poder pregar a verdade. É um dos ministérios que eu sou corpo dele. Talvez eu seja o mais pecador, não sei, Deus sabe.
Mas eu estou nele porque aqui nós podemos pregar a verdade. Aqui ninguém é obrigado a enganar ninguém, não, pastora. Aqui nós temos que pregar a verdade. Sabe por quê? Todo esse ministério quer nos ver no céu. Nós temos que herdar o céu, irmão. É a maior preciosidade do cristão. É a coroa da vida. É a salvação. Amém? Combate com combate. Completa a carreira e guarda a fé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.